Nanotecnologia no tratamento contra o câncer. O que é? Nanotecnologia é o conjunto de técnicas multidisciplinares que permitem o domínio de partículas com dimensões extremamente pequenas. Essencialmente, é manipular e controlar materiais no nível atômico e molecular. Esta manipulação da matéria se dá na escala nanométrica. Um nanômetro equivale a 1/1000º do metro. Para fins de perspectiva, podemos imaginar algo como uma moeda de 10 centavos em relação ao planeta. É algo definitivamente muito pequeno. Há pouco tempo se falava em descobertas microscópicas. Hoje, a discussão está ocorrendo em torno de inovações geradas na escala nano. O fato é que a ciência está ingressando em referências cada vez menores nas estruturas naturais, com a finalidade de extrair a maior quantidade de benefícios possíveis. Com o microscópio eletrônico de varredura em mãos, os cientistas atualmente são capazes de criar novas características de partículas desde a sua origem. Com a nanotecnologia é possível, por exemplo, alterar a propriedade de moléculas para repelir a absorção de água e, com isso, construir um tecido impermeável. A maioria dos historiadores atribui ao físico Richard Feynman a invenção do conceito de nanotecnologia. Em seu discurso de 1959, ele imaginou um dia em que as máquinas poderiam ser miniaturizadas. No futuro idealizado pelo físico, quantidades significativas de informações poderiam ser codificadas em minúsculos espaços, pavimentando o caminho para inovações tecnológicas surpreendentes. Mas foi no livro de Eric Drexler que realmente colocou a ideia da nanotecnologia no mapa. Ele imaginou um futuro de nanorobôs autorreplicantes, máquinas que construiriam outras máquinas. O autor também cogitou um mundo no qual uma finalidade de dados e informações poderiam se encaixar em um chip do tamanho de um cubo de açúcar. A promessa para a cura do câncer. Resultados experimentais demonstraram que o quimioterápico utilizado no tratamento de alguns tipos de câncer, como de mama e leucemia, chamado metotrexato, possui uma letalidade de células tumorais cerca de 10 vezes maior quando está ligado a uma nanopartícula. Isso ocorre porque, nessa composição, seus mecanismos de interação são diferentes em comparação à molécula livre, podendo atingir as células de maneira mais eficiente e, portanto, sendo mais tóxica. Em tratamentos, a nanotecnologia está muito voltada para encontrar a cura para o câncer. Por serem bem pequenos, os nanomateriais são capazes de agir diretamente nas células cancerígenas. Sendo assim, é possível atacar a doença sem danificar o restante do corpo do paciente, diminuindo os efeitos colaterais do tratamento e aumentando a probabilidade de sobrevivência. Para poder agir diretamente na célula doente sem afetar as demais, seriam usados nanorobôs, robôs em escala nanométrica capazes de navegar dentro do corpo humano sem afetar as demais células e tecidos. Sendo assim, os nanorobôs serão a principal ferramenta usada para o combate. Sendo assim, a nanorobótica é a grande aposta da medicina para a cura do câncer. Algumas pesquisas no Brasil e no mundo. Pesquisadores de diferentes áreas, médicos, biomédicos, oncologistas, programadores e designers, estão desenvolvendo mecanismos e processadores que possam alcançar resultados neste campo. Uma nova proposta vem de uma pesquisa coordenada pelo professor Avi Schroeder, da Faculdade de Engenharia Química de Israel, e sua equipe do Laboratório de Drogas Direcionadas e Tecnologia da Medicina Personalizada no Instituto de Tecnologia Israelense. A ideia sugere que nanorobôs sejam enviados ao tumor antes de se iniciar um tratamento. A proposta destaca que, uma vez que não é possível testar todas as drogas em um paciente para saber qual é a mais eficaz, os microrobôs podem ajudar os pacientes a escolher uma para o tratamento mais adequado. Atualmente, mais de 30% dos pacientes tratados com quimioterapia recebem medicamentos errados. Cada nanorobô ou nanopartícula levaria para o corpo do paciente uma seringa com um medicamento diferente. Ao serem injetados no tecido cancerígeno, atacam as células doentes. O resultado sai em um relatório a partir de uma biópsia realizada posteriormente e que servirá de base para o médico escolher o tratamento mais eficiente. Ainda em fase de investigação, o projeto liderado por Schroeder ainda não tem previsão para chegar ao mercado.
Já na Universidade Konan, na Coreia do Sul, criaram o chamado Bacteriobot, uma bactéria geneticamente modificada e não tóxica que ataca células cancerígenas, segundo divulgou um portal de notícias americanos, a CBS News. A bactéria é atraída por substâncias químicas lideradas pelas células cancerosas. O Bacteriobot vai diretamente para os tumores e, assim como a invenção testada pelos israelenses, libera a medicação, atacando as áreas problemáticas. Os tratamentos tradicionais de câncer muitas vezes causam estragos em tecidos saudáveis e em outros órgãos internos. Portanto, qualquer tratamento que pode ter como alvo apenas os tumores, poupando os outros tecidos, traz um maior nível de resolutividade se comparado à quimioterapia ou radioterapia. O sistema sul-coreano só foi testado em ratos e tem sido utilizado como alvo de câncer de mama e do colo retal. A tecnologia já foi patenteada nos Estados Unidos, como por exemplo a Universidade do Arizona, que está dando continuidade e contribuindo para esse projeto. Também foi patenteado na Europa e no Japão, mas ainda não está aprovada para o uso em humanos. Já aqui em nosso país, o Instituto de Física da Universidade de São Paulo utilizou de elementos da natureza do nosso Brasil e a nanotecnologia. Usando extratos retirados de IP, combinados com partículas de ouro e empregando a nanotecnologia como meio de transporte, eles conseguiram chegar às células do tumor de forma mais precisa e com menos efeitos colaterais. Essas nanocápsulas, desenvolvidas pelos pesquisadores, são 1000 vezes menores que a espessura de um fio de cabelo. As cápsulas, quando chegam às células cancerosas, são ativadas por raios infravermelhos que rompem as cápsulas e liberam o medicamento diretamente no tumor. E assim as células cancerosas são mortas pela ação das substâncias liberadas pelas cápsulas. A principal vantagem técnica é que ela afeta menos células saudáveis do que outros tipos de quimioterapia, o que pode diminuir os efeitos colaterais do tratamento. Imagine que essa tecnologia poderia diminuir os piores sintomas do tratamento, como a queda de cabelo e o vômito. O experimento está em fase de testes em animais e estão sendo feitos na Unicamp. O princípio é parecido com o da Universidade do Arizona e da Coreia do Sul, onde com os nanorobôs poderíamos chegar até os tumores e só então liberar os princípios ativos dos fármacos, com a expectativa de um aumento da eficácia do tratamento quimioterápico. Apesar da nanotecnologia ainda ser uma tecnologia relativamente recente, existem grandes esperanças em torno de possíveis tratamentos e desenvolvimento de medicamentos que trarão mais saúde para nós.